Mais uma vez estamos aqui nos celebrando a vida e nesse momento eu quero levar uma palavra a todos os meus amigos e amigas que têm alguma noção, algum sentimento de vocação ou chamado de Deus para o que nós chamamos, que denominamos de propagação do Evangelho ou compromisso com o reino de Deus. É um texto de Paulo que ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Esse texto está em Efésios, no capítulo 3, no versículo 14. Por esta causa, ou em outras traduções, por causa disso eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. O que é interessante, primeiro, é essa atitude pessoal e devocional do Paulo. É um homem muito piedoso, que leva como tema relevante e considera interessante se prosternar diante do Pai, se ajoelhar diante de Deus, ter esses seus momentos de oração tão intenso, né? São momentos intensos de oração. E Paulo, em geral, nas suas orações, ele sempre está pedindo por coisas concernentes à macroestrutura do reino de Deus, a propagação do Evangelho, a sua comunhão com Deus. Ele ora por todos os santos e todas as santas do povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Primeira coisa nesse texto é chamar a atenção para esse detalhe, lhe despertar, se você não tem mais lembranças sobre isso, mas lembrar desse ato de se prosternar e de se ajoelhar. Então Paulo se prosterna, e ele diz que se prosterna e se curva diante do Pai e de quem toma o nome toda a família sobre a terra, ou seja, ele se prosterna diante do que ele percebe como sendo a comunidade do povo de Deus. E depois ele diz: por esta causa. Ele vem falando no capítulo 3, logo imediatamente no espaço anterior a essa frase, ele vem falando sobre a sua prisão, que tudo indica é a prisão em Éfeso. Mas é interessante quando a gente olha todo o texto, que provavelmente tem duas grandes causas pelas quais Paulo se prosterna. Primeiro, o mistério que a ele foi confiado. Ele diz que foi confiado a ele um mistério, que é o mistério da anunciação do Evangelho para todos os povos. Claro que ele usa o termo gentios, mas para a cultura judaica, quando se referia ao gentio, era todo aquele que não era judeu. Então Paulo está dizendo que foi dado a ele, foi confiado a ele essa capacidade de anunciar o Evangelho, essas boas notícias a respeito de Jesus para todos os povos. Depois ele diz que foi confiado a ele um ministério. Então ele recebeu um mistério, que é essa revelação de Deus para todos os povos, e ele recebeu um ministério que foi a confiança para exercer esse papel. Sobre o mistério, ele diz que escreveu sobre ele resumidamente. Então, se você quiser conhecer um pouco sobre qual é esse mistério que a ele é revelado, é só ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, que você vai entender a respeito de que mistério Paulo está se referindo. E o ministério é aquilo que foi confiado. E aí todos nós vamos ter, mesmo que em proporções diferenciadas, vamos ter tanto uma revelação quanto um ministério. Eu espero que a revelação que você recebe seja a revelação segundo os ensinamentos do Jesus Cristo de Nazaré e que estejam contidos no Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, a respeito do Jesus Cristo de Nazaré. E que o ministério, o ministério que você recebeu de Deus seja um ministério capaz de abençoar vidas, de transformar pessoas e de tornar as pessoas reconciliadas com Deus, porque foi para isso que ele veio. Então Paulo está dizendo: por essa causa me ponho de joelhos, diante do mistério que me foi revelado e diante do ministério que me foi confiado, eu me curvo, eu me prosterno e cumpro bem a minha vocação e o meu chamado. Que Deus abençoe a sua vocação, que Deus abençoe o seu chamado e que você possa exercer bem o ministério que Deus tem confiado a você.